Estudo de hoje é sobre a continuação daqueles temas que a gente vem vindo, mas hoje, dentro daquele texto da última ministração, eu quero que a gente possa fazer um paralelo, uma comparação entre a primeira arca, a de Noé, e a segunda arca. E nós sabemos pela palavra de Deus que Deus Ele criou a primeira arca para salvar aqueles que quisessem ser salvos através de Noé, quando ele decidiu trazer juízo sobre o mundo, povo da época de Noé. Deus se arrependeu de ter feito ser humano, a maldade das pessoas era tão grande que Deus se arrepende e decide destruir a raça humana. Mas antes disso ele manda Noé construir uma arca para que alguém, ou porque alguns, fossem salvos. E nós vamos fazer um paralelo aqui, rapidamente, começar uma relação entre a primeira arca de Noé e a segunda arca, Jesus Cristo, o Evangelho de Cristo, a segunda arca, para a salvação de todo aquele que crê. Já estudamos algumas coisas sobre esse assunto, mas vamos olhar primeiro hoje quais as circunstâncias que levou Deus a fazer a primeira arca. E a gente vai ver que é muito parecida com as circunstâncias dos nossos dias. Então, quem puder manusear a Bíblia, tudo bem, se não, depois eu vou mandar os textos. Eu vou ler, nós já lemos esses dias para trás, nós vamos começar no capítulo 6 de Gênesis, para a gente ver quais foram as situações, o porquê Deus manda Noé fazer uma arca, e depois Ele mesmo constrói a segunda arca, trazendo Jesus, o Salvador, a segunda arca, Cristo. Então, mas vamos ver a primeira. Gênesis 6, a partir do versículo 4, a Bíblia diz assim, versículo 5, e viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era só má, continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e isso pesou em seu coração. E disse o Senhor, destruirei o homem que criei, até as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. O que levou a Deus a se irar contra o homem, os homens, e decidir destruir? Se arrepende de ter feito os seres humanos e decide destruir de sobre a face da terra todos os seres humanos. O que foi? Esse texto começa dizendo, viu o Senhor a maldade do homem, que ela se multiplicava sobre a terra. A imaginação, os pensamentos do coração do ser humano era mal ou era má continuamente. Era um ser humano mal continuamente, todo dia, toda hora. Não era uma maldade esporádica, não era uma maldade na hora que a pessoa estava impaciente com alguma circunstância, não era uma tentação e que a pessoa fazia maldade, não. Era um ser humano mal todos os dias, continuamente. Entrava dia, entrava meses, entrava anos, décadas, e os seres humanos cada vez pior. Então, veja o fundo de pano que levou Deus ao dilúvio, ao primeiro dilúvio, e a criar a primeira arca. Veja o que estava acontecendo. Agora, olha o versículo 8 em diante. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor.
Estas são as gerações de Noé. Noé era homem justo e perfeito em suas gerações. Noé andava com Deus. Queridos, olha que bonito. Ao mesmo tempo que Deus está indignado com o ser humano, se arrepende de os haver feito e quer destruir, e determina destruir, e decide destruir. Deus encontra um ser humano no meio de toda essa maldade, de todo esse mundo corrupto. Deus encontra um ser humano que a Bíblia diz que Deus acha graça aos olhos dele. Sabe por quê? Ele era justo, vivia, praticava a justiça, ele era perfeito nas suas gerações e ele andava com Deus. Pense nisso. Pense nisso. Olha o homem que Deus escolheu para proteger, para salvar e para salvar outros. Deus mandou ele fazer a arca. Só entrou ele e a família dele porque os outros não quiseram entrar. Mas Noé, a Bíblia diz que ele era um homem justo, perfeito, e Noé andava com Deus. Agora olha o que a Bíblia diz, novamente. A terra, porém, estava corrompida. Noé, homem justo, perfeito e andando com Deus. Mas a terra, as demais pessoas, estavam corrompidos diante de Deus. A terra corrompida, a terra cheia de violência. E viu Deus que a terra estava corrompida, porque toda a carne havia se corrompido, e o seu caminho sobre a terra. E disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência. Eis que desfarei ou destruirei toda a terra. Faze, porém, para ti uma arca de madeira de gofer. Farás compartimento na arca e a betumarás por dentro e por fora. Queridos, olha o pano de fundo da primeira arca. Você acha que tem algo parecido com nossos dias? Você acha que o ser humano também hoje, a maldade se multiplicou? A imaginação dos pensamentos do coração do homem é má continuamente? Será que o ser humano hoje, nosso mundo, as pessoas estão corrompidas? Será que vivemos um mundo de violência? Era esse o mundo da época de Noé. Era esse o mundo que Deus destruiu. Queridos, o nosso está muito pior. O nosso está muito pior. Hoje não é só corrupção e violência e maldade, nós temos muito mais coisas, lógico, derivada dessas, mas nós temos muito mais coisas más e ruins no planeta Terra. Então Deus encontra esse homem, manda ele fazer uma arca. Agora, olha o versículo, capítulo 7 agora de Gênesis, o versículo 1 a 7. Depois disso, depois que ele fez a arca, disse o Senhor a Noé: entra tu e toda a tua casa na arca, porque tenho visto que és justo diante de mim nessa geração. Quem foi que entrou na primeira arca? Quem foi chamado, escolhido para entrar na primeira arca? Noé e a sua família. Por que que os outros não foram escolhidos? Porque a Bíblia diz que a Bíblia diz que Noé, Deus achou graça nele. Diz a Bíblia, entra tu, Deus diz para Noé: entra tu e toda a tua casa na arca, porque tenho visto que tu és justo diante de mim nessa geração. Ele vivia, ele praticava a justiça, ele praticava o que era certo, ele praticava a vontade de Deus. Por quê? Ele andava com Deus. Ele não tinha a Bíblia ainda. Nessa época não existia a Bíblia do Velho Testamento. Mas Noé andava em justiça, porque Noé andava com Deus.
E Deus andava com Noé. E Deus falava com Noé e mostrava para ele qual o caminho que ele devia andar. Queridos, quando andamos com Deus, mesmo que a gente não tiver a palavra de Deus em nossas mãos, Deus vai nos conduzir no caminho que nós devemos andar. Mas hoje, além de nós termos Deus e a nossa disposição para andar com a gente e andarmos com Ele, nós temos a sua palavra, a sua revelação. E Deus fala para Noé, pega dos animais um casal de cada um casal, coloca na arca, Deus dá todos os detalhes, porque passado esses dias, passados 7 dias, eu vou fazer chover sobre a terra 40 dias e 40 noites, e destruirei de sobre a face da terra toda a substância que eu fiz. E Noé fez conforme tudo que o Senhor ordenara. E era Noé da idade de 600 anos, quando o dilúvio das águas veio sobre a terra. Noé entrou na arca com seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos, por causa das águas do dilúvio. Noé prepara tudo e entra na arca com a sua família. Queridos, os amigos de Noé, os seus contemporâneos, não entraram na arca, mas Noé entrou na arca. A família de Noé, ele conseguiu colocar dentro da arca. Ele conseguiu colocar dentro da arca. Vamos ver mais um texto, um pedaço do capítulo 7. E passados os 7 dias que Deus tinha dito, vieram sobre a terra as águas do dilúvio. No ano 600 da vida de Noé, no dia 17 do mês, romperam-se todas as fontes do grande abismo, e as janelas do céu se abriram, e houve chuva sobre a terra 40 dias e 40 noites. E o dilúvio durou sobre a terra, caiu sobre a terra, e as águas e levantaram a arca, e ela se elevou sobre a terra. E prevaleceram as águas, e cresceram grandemente sobre a terra. E a arca andava sobre as águas, e as águas prevaleceram excessivamente sobre toda a terra, e todos os altos montes que havia debaixo do céu foram cobertos. 15 côvados acima deles prevaleceram as águas, e os montes foram cobertos. E expirou-se ou morreu toda a carne que se movia sobre a terra, tanto de ave, de gado, de feras, de réptil, que se arrasta sobre a terra. E todo homem em terra seca morreu. Assim foi destruído todo ser vivente que havia sobre a terra. Desde o homem até o animal, réptil, ave dos céus, foram extintos da terra. Ficou somente Noé e os que com eles estavam na arca, e prevaleceu as águas sobre a terra 150 dias. Queridos, está aí um relato da história da primeira arca. Essa história extraordinária da primeira arca. Agora, vamos para o Novo Testamento. Primeira coisa, tem gente que diz que o dilúvio não aconteceu e que não houve arca de Noé. O próprio Jesus fala, repete. Olha o que Jesus fala em Mateus 24, 37 e 39. O Senhor falando dos sinais da sua volta, falando dos sinais do fim, ele cita a arca de Noé, cita o dilúvio, e olha o que ele diz. Mateus 24, 37 a 39. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam, até que veio o dilúvio e levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Primeira coisa, Jesus confirma a existência do dilúvio de Noé, confirma a negligência espiritual das pessoas que estavam só preocupados com as coisas materiais, com comida, com bebida, com casamento, com festa, com as coisas daqui.
mas não estavam preocupados com a vida espiritual. Não estavam. E Noé tinha avisado eles durante 100 anos que construiu a arca, falando que Deus ia destruir o mundo. E eles zombavam e riam de Noé. E Jesus não só confirma o dilúvio e a vinda de Noé, mas também traz para nós uma mensagem sobre a negligência espiritual daquele povo. Comiam, bebiam, casavam, festavam, fazia tudo aqui no mundo. Só não se preparavam para entrar na arca. Só não se conscientizaram que a arca estava sendo construída para a salvação, que o dilúvio estava chegando, que a destruição estava chegando, que Deus estava indignado com o ser humano e que Deus tinha dito que ia destruir, e o ser humano não fez conta. E está aí o resultado, queridos. Foram destruídos. Agora, olha a parte final desse texto. O Senhor traz uma advertência para nós. E não perceberam até que veio o dilúvio e levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Assim será a vinda do Filho do Homem. Queridos, os antediluvianos não perceberam a vinda do dilúvio, estavam ocupados com comida, bebida, festa, prazeres carnais e coisas materiais, e foram surpreendidos quando a arca foi fechada e a chuva chegou e Deus rompeu a fonte dos abismos. Quem sabe, Polo Norte, Polo Sul, as geleiras derreteram e cobriram a face da terra. Queridos, vamos ver mais uma advertência de Jesus. Lucas agora 21, 34 a 36. O Senhor novamente fala assim: olhai por vós. Primeira coisa, olhe por vós, olhe para você, não olhe para os outros. Não fique olhando para o mundo, não fique olhando para a circunstância, olhai por vós. Não aconteça que os vossos corações se carreguem de glutonaria, de embriaguez, ou seja, comida, bebida, dos cuidados da vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia, porque virá como um laço sobre todos os que habitam na face da terra. Vigiai, pois, em todo o tempo, orando, para que sejais havidos por dignos de evitar todas essas coisas que hão de acontecer e de estar em pé na volta ou na vinda do Filho do Homem. Queridos, Jesus não só relata o dilúvio, a negligência espiritual, o que aconteceu com aquele povo, mas também nos adverte. Adverte a nós desse tempo, da segunda arca. E vem a pergunta: estamos conscientes que estamos vivendo o tempo da última arca? É a última, é a segunda e a última. E será que estamos conscientes que o tempo dessa arca está terminando e que Deus vai fechar a porta? Será que estamos conscientes? Olha esse mesmo texto na tradução linguagem de hoje. Tenham cuidado, não deixe o seu coração se entorpecer com farra, com bebedeira, nem com as preocupações da vida. Não deixe que esse dia vos pegue desprevenido, porque virá como uma armadilha sobre todos os que estão sobre a terra. Estejam sempre atentos, orando, para serem considerados dignos de escapar dos horrores que sucederão ao mundo e de estar em pé na presença do Filho do Homem. O Senhor está dizendo que se estivermos vigiando e preparados, podemos ser dignos de escapar, de ser livres, protegidos dos horrores que virão ao mundo que não acredita em Deus, como veio para os antediluvianos. Mas, meus queridos, o apóstolo Pedro também fala a mesma coisa, fala do dilúvio. Olha só o apóstolo Pedro, 2 Pedro 2,5. E Deus não perdoou ao mundo antigo, não perdoou, mas guardou a Noé, a 8ª pessoa, ele e a sua família, 8 pessoas, porque ele era o pregoeiro da justiça,
ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. Olha o apóstolo Pedro falando aí. E mais para frente nesse capítulo ele vai nos advertir também, para nos preparar. Deus não perdoou ao mundo antigo, mas guardou Noé, porque ele entrou na arca. Ele era pregoeiro da justiça. Esse homem andava com Deus. Esse homem fazia vontade de Deus. Queridos, mas Deus não perdoou o mundo antigo, trazendo o dilúvio sobre os ímpios. Ainda mais, vamos ver agora o escritor aos Hebreus, capítulo 11, versículo 7, o que ele diz sobre o dilúvio. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, que era o dilúvio. Quando ele foi avisado 100 anos antes, mas a Bíblia diz que ele temeu, ele creu, e para a salvação da sua família, preparou a arca que salvou a família dele, mas também condenou o mundo. E ele foi feito herdeiro da justiça, segundo a fé. Noé acreditou na palavra de Deus. Noé acreditou que Deus ia destruir o mundo. Noé acreditou que Deus ia destruir os ímpios. Noé obedeceu. Noé constrói a arca. Ele construiu. Noé acreditou no que Deus estava falando. Noé se preparou. Noé construiu a arca. E Noé, além de entrar na arca, ele conseguiu levar a sua família. Meus queridos, estamos nos preparando para entrar nessa arca. Estamos sendo, como diz a Bíblia aqui, pregoeiro dessa mensagem. Estamos pregando essa mensagem, nos preparando e falando para outros se preparar. Estamos trabalhando com nossas famílias para que eles se salvem também. Agora, olha esse texto de Marcos. É o mesmo de Mateus 24, mas eu peguei Marcos porque Jesus acrescenta mais alguma coisa. Ele fala assim: aprendei, por exemplo, a parábola da figueira. Quando vocês verem os seus ramos tenros e ela começar a brotar, vocês sabem que está chegando o verão. Assim também, quando vocês verem essas coisas acontecer, sabei que eu estou às portas. Na verdade, não passará essa geração sem que tudo isso aconteça. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Ele falou: vocês querem saber o tempo? Olha para a figueira. A figueira vai brotar. Quando vocês verem a figueira brotar, eu estou chegando. O que é a figueira? A nação de Israel, que foi cortada logo depois que crucificaram Jesus, no ano 70, e foi reconstruída como nação em 1948, quase 2000 anos depois. Quando é que a figueira brotou? A nação de Israel. Quando é que foi reconstruída? Está aí a história, se você botar no Google, 1948, o renascimento da nação de Israel. A figueira é símbolo de Israel. Jesus falou que não passava essa geração. Queridos, 2028 completa 80 anos do renascimento de Israel. Jesus falou que não passaria essa geração. Há lugares na Bíblia que fala que a geração é 80 anos. 80 anos, 2028. Nós estamos em 2022. Ele disse que o dia e a hora nós não sabíamos, mas o tempo nós íamos saber. Era só olhar para a figueira. Só não sabemos o dia e a hora, mas o tempo era a geração em que a figueira brotasse. Não ia terminar essa geração. E aí ele conclui nesse texto de Marcos dizendo: vigiai, porque não sabeis quando virá o vosso Senhor, para que vindo não vos pegue de improviso e nem vos ache dormindo. Vigiai para que o Senhor não vos pegue de improviso. E agora, caminhando para o final dessa meditação de hoje, eu trago para vocês 1 Tessalonicenses capítulo 5. 1 Tessalonicenses capítulo 5. O apóstolo Paulo diz assim, em 1 Tessalonicenses: acerca das estações, dos tempos, não necessitais que eu vos escreva, falando para a igreja de Tessalônica. Eu não preciso escrever quando é que vai ser o tempo e as estações, porque vocês já sabem.
porque vós já sabeis que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Quando disserem que a paz e segurança, vai vir a repentina destruição, vai ser como as dores de parto, aquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Mas vós, irmãos, diz ele, vós, irmãos, não estáis em trevas, para que o dia de Cristo vos surpreenda como ladrão. Queridos, a volta de Cristo é como ladrão para quem está dormindo. Para quem está andando com Deus e está sintonizado em Deus, quem está vigiando, orando e olhando para a palavra e olhando para os acontecimentos, não vai ser surpresa, já está vendo que Jesus está chegando, está os sinais aí, está tudo demonstrando aí. Ele falou que vai ser com ladrão para quem estiver dormindo, quem estiver nas trevas, fora da luz, fora da palavra, fora de Deus, andando longe de Deus. Quem anda longe de Deus está nas trevas, não sabe de onde vem nem para onde vai, está no escuro. Mas quem tem Deus e sua palavra está na luz e sabe. Ele diz, vós, irmãos, não estáis nas trevas, para que aquele dia vos surpreenda como ladrão, porque vocês são filhos da luz, filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas, portanto não durmamos como os demais do mundo que estão dormindo, mas vigiemos e sejamos sóbrios, porque os que dormem de noite, os que se embebedam de noite, mas nós somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo da couraça da fé, do amor, tendo como capacete a esperança da salvação, porque Deus não nos destinou para a ira, mas nos destinou para adquirir a salvação através de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, queridos, essa é a mensagem para nós hoje. Um paralelo entre a primeira arca e a segunda arca. Hoje nós falamos um pouco sobre quais foram as circunstâncias do mundo da época que aconteceu a construção da primeira arca e a destruição, o dilúvio do mundo que destruiu os antediluvianos, muito parecido com os nossos dias. E o Senhor Jesus diz que é para a gente tomar cuidado, que sirva de alerta tudo o que aconteceu no passado. E aí está o Senhor Jesus nos alertando, o apóstolo Paulo nos alertando, o apóstolo Pedro nos alertando e o escritor aos Hebreus nos alertando. Então, meus queridos, por hoje, essa breve meditação sobre esse paralelo entre a primeira arca, a de Noé, e agora a segunda arca, Jesus. E a pergunta é, já entramos na arca, que é Jesus? Estamos preparados? Se Ele voltar a qualquer momento, nós estamos preparados para subir com o Senhor? Estamos acordados? Estamos sóbrios? Estamos vigilantes? Ou estamos dormindo como o mundo? Essa é a palavra para nós hoje. Essa é a palavra para cada um de nós hoje. E eu quero orar com todos vocês que estão aqui no link do estudo e os que irão ouvir depois a gravação. Quero orar com todos vocês. E a pergunta final é: como estamos diante do chamado de Deus para a segunda arca? Jesus está voltando, os sinais estão aí. Estamos preparados? Nos preparando? Ou estamos como o povo antediluviano, que não tomaram nem conhecimento, não se preocuparam, só estavam preocupados com as coisas materiais e foram surpreendidos e foram destruídos? Como estamos? Como está a nossa construção espiritual? Estamos no grupo dos prevenidos, dos que estão na luz, sabendo o que está acontecendo, ou estamos no grupo dos desprevenidos, que estão andando nas trevas, estão dormindo e que serão surpreendidos? Já entramos na segunda arca, que é Cristo, seu Evangelho. Estamos levando nossa família, ou estamos distraídos com o mundo, com as coisas materiais, e não estamos preparados ou nos preparando? Então fica para nós essa pergunta e essa resposta para cada um de nós responder nesta noite. Vamos fechar os nossos olhos e vamos orar. Obrigado, Senhor, por esta palavra.
por essa meditação, essa mensagem sobre a primeira arca, essa meditação sobre as circunstâncias que aconteceram, a primeira arca e o dilúvio, e as circunstâncias dos nossos dias, muito semelhantes e muito parecidas. Senhor, que cada um de nós estejamos preparados, nos preparando a cada dia, vigiando, orando, andando com o Senhor como andou Noé, temendo ao Senhor, ouvindo Tua voz, obedecendo Tua palavra. Senhor, Noé obedeceu, Noé creu, Noé preparou a arca, Noé fez o que tinha que fazer, Noé andou com o Senhor e Noé entrou na arca com a sua família. Nos ajuda, Pai, a nos preparar. Ajuda a entrar nessa arca que é Cristo. Ajuda a nos preparar a fazer tudo o que o Senhor está pedindo. Ajuda a tomarmos decisões, e decisões enquanto é tempo. Ajuda a buscarmos o Senhor enquanto podemos achar. Abençoe cada um de nós. Abençoe todos os que estarão ouvindo essa breve meditação. Falando conosco. Continua falando com todos os que estarão ouvindo. Em nome de Jesus. Amém.